quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós chegamos à nossa última aula de eclesiologia, a doutrina da igreja. Nós estamos estudando o nosso livro Teologia Sistemática 4 do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos no nosso curso básico, estudando Teologia Sistemática, e esse é o nosso livro 4, o nosso quarto livro de Teologia Sistemática. Nós temos no nosso curso, nós estamos começando agora a quinta lição, que vai ser uma lição de missiologia, porque como nós já dissemos, nós estamos estudando eclesiologia com missiologia. Então, esse estudo é parte integrante também da eclesiologia. No nosso estudo de teologia sistemática, nós temos 5 livros. O primeiro livro é um livro que trata da bibliologia. O segundo livro é um livro que trata da teologia, da cristologia e da pneumatologia. O livro 3, criação, angelologia, antropologia, hamartiologia e soteriologia. E o livro 4, que é o livro que nós estamos aqui estudando, é objeto do nosso estudo, é o livro que abrange eclesiologia e missiologia, lembrando que missiologia está contida em eclesiologia. Então é eclesiologia com missiologia. A nossa aula de hoje é uma aula sobre missiologia parte 2, ou se você preferir, é eclesiologia parte 5. É que no livro está dessa forma. 3 lições sobre eclesiologia e 2 lições sobre missiologia, porque é a maneira como os assuntos estão distribuídos em nosso curso básico, que abarca 12 disciplinas. Isso é muito importante. São 12 disciplinas dentro de um livro. E nós vamos iniciar fazendo uma leitura bíblica, é a nossa última lição, e em todas as lições, os irmãos certamente observaram, nós sempre começamos com a leitura de um texto bíblico, e para depois, então, nós descermos alguns comentários relacionados com o nosso livro. Nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. 2 Timóteo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meus irmãos, temos lido a palavra do Senhor, a Bíblia, este livro maravilhoso, este livro que nunca foi produzido por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e é também luz para o nosso caminho. Esta palavra que muitos a têm desprezado, mas diz a Bíblia, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Mas graças a Deus que nós estamos aqui tendo esse privilégio de poder estudar a palavra do Senhor. E nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. Os irmãos sabem que 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo, e ele a escreveu quando estava próximo da morte em Roma,
ali na última fase da sua prisão. Antes disso, claro, segundo alguns indícios que há no próprio Novo Testamento, nas cartas de Paulo, especialmente em Tito e na própria 2 Timóteo, não é? E também na história paralela, especialmente em Clemente de Roma, que foi um historiador daquele período, não é? Dos primeiros séculos, nós vemos que Paulo teria feito uma viagem antes dessa última carta. Ele teria feito uma viagem, uma quinta viagem missionária, que nós até mencionamos na aula anterior, e pela qual ele teria passado provavelmente pela Espanha, segundo Clemente de Roma, que diz que ele estendeu a sua viagem ao ocidente, teria passado talvez pela ilha de Creta, onde ele deixou Tito, e passado por Troade, tanto que ele mandou Timóteo trazer, ele pediu para Timóteo trazer a sua capa, os seus livros e os seus pergaminhos que estavam lá em Troade. Mas são detalhes aí importantes que é bom considerar quando houver oportunidade. Os irmãos, se puderem estudar sobre o assunto, seria importante. Mas o que eu quero enfatizar aqui nessa leitura bíblica é que Paulo, ele mandou Timóteo pregar a palavra. Muitos hoje não querem mais pregar a palavra, mas Paulo diz para Timóteo: prega a palavra. E o interessante é que Paulo profetizou também acerca de um tempo em que as pessoas não sofreriam a sã doutrina. Veja como Paulo também apresentou nos seus escritos elementos proféticos. Isso é uma profecia. Quando ele disse: virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E ele disse que as pessoas teriam comichão nos ouvidos. Em outras palavras, elas só quereriam ouvir coisas agradáveis. Comichão nos ouvidos. Aquela coceira agradável. Comichão aí é aquela coceirinha agradável. Ou seja, quando Paulo usou essa figura para mostrar que as pessoas gostariam de ouvir apenas coisas que agradam os ouvidos. Você se lembra quando você era criança e sua mãe vinha ali com o cotonete, não é? Para limpar o seu ouvido, e você sentia aquela coceirinha gostosa, e você dizia para sua mãe: ah, mãe, que gostoso, agora do outro lado, não é? Comichão é mais ou menos isso, aquela coceira, porque Paulo quis dizer exatamente isso, que as pessoas gostariam, elas iriam querer ouvir palavras agradáveis. E mais, Paulo diz que amontoariam doutores. Amontoar dá ideia de quantidade. Veja quantos doutores que não há na atualidade. Doutores, quando se fala de doutores, estamos falando de pessoas que têm uma boa argumentação, pessoas que articulam bem as palavras, não é? Que constroem bem as suas frases, que são convincentes na sua argumentação. Não é qualquer pessoa. São doutores, mas mesmo sendo doutores, estão apresentando heresias de perdição. Mas Paulo diz que nesses últimos tempos em que nós estamos, as pessoas amontoariam doutores que falariam coisas segundo as suas próprias concupiscências, coisas que agradassem os seus ouvidos, e desviariam elas os ouvidos da verdade. E nós sabemos que só a verdade liberta. Paulo disse também que elas voltar-se-iam às fábulas. O termo fábula aqui, claro, no original, no grego, é mitos, ou seja, é algo que existe até a palavra em língua portuguesa, né, o mito. Então veja que fábula aqui, Paulo está falando de coisas que não correspondem à verdade, coisas que devem ser contrastadas com a verdade. A verdade que, como Paulo apresentou, é a aletheia, que diz respeito a uma narrativa histórica, uma narrativa verdadeira, não é? Ou logos, que também diz respeito à verdade. Então, tanto logos como aletheia são palavras que se contrapõem a mitos. Então, veja como Paulo foi enfático e disse para Timóteo: prega a palavra. Prega a palavra. Que pregues a palavra.
instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, exortes, repreendas, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Antes, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores segundo a sua própria concupiscência. Que alerta da palavra de Deus, não é? Que nós atentemos para isso e sejamos sóbrios, vigiemos, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Irmãos, feitas essas considerações bíblicas iniciais, nós vamos dar sequência. Nós estamos na nossa última aula sobre eclesiologia, uma aula conclusiva, ainda com ênfase para a missiologia, mas é uma aula de eclesiologia. Nosso livro quarto, como nós estamos mencionando, Teologia Sistemática 4, abarca a eclesiologia com missiologia. Isso é bom ficar bem enfatizado, não é? Então hoje nós vamos dar sequência. Os assuntos eles se intercambiam, eles se interrelacionam. Então nós estamos chamando a aula de hoje de Missiologia 2, mas não se esqueça que é também a aula conclusiva de Eclesiologia, Eclesiologia 5. E por isso nós continuamos com a mesma sequência. Hoje o tópico vai ser o tópico de número 14, nosso primeiro tópico. Então veja, nós estamos na última aula, a quinta aula, e nós vamos ter mais 4 tópicos. O tópico 14, a igreja e a secularização. O tópico 15, a igreja e o poder político. O tópico 16, a igreja e a colheita. E o último tópico, a igreja e o seu destino final, já preparando aí o assunto para a nossa próxima série, a Teologia Sistemática 5, que vai abordar a escatologia. Veja como as doutrinas, uma vai preparando o campo para a outra. Você estuda antropologia, e a antropologia ela já prepara o terreno para você estudar ramartiologia. Depois você estuda a ramartiologia, ela prepara o terreno para você estudar a soteriologia. Aí você estuda a soteriologia, ela prepara o terreno para você estudar a eclesiologia. E assim por diante. E aí nós vamos terminar agora a eclesiologia com o destino final da igreja, e aí já vai ficar o gancho, como se diz na linguagem popular, para nós estudarmos a escatologia. Então, vamos ao esboço de hoje, do primeiro tópico, né, da lição de hoje, que é o tópico 14º, é o primeiro da aula de hoje, mas, na verdade, já é na nossa sequência o 14º tópico. A igreja e a secularização. A igreja e a secularização. Então, nós vamos ter aí a secularização comparada com a contextualização, que não é a mesma coisa, consequências da secularização e como combater a secularização. Porque a secularização, nesse caso, é vista, claro, de modo negativo. Negativo. Secularização, aliás, que nós poderíamos até usar um termo assim mais popular, mas ao mesmo tempo mais relacionado com o que a Bíblia diz, que é o termo mundanização. Claro que mundanização poderia levar alguém a pensar em mundo, em algo como uma globalização, né? Mas não é nada disso, é mundanização no sentido de mundanismo. Mundanismo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. A Bíblia também diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Então, contextualização é nesse sentido. Mas vamos ver que a contextualização, é claro, até certo ponto, ou melhor, a contextualização até certo ponto ela tem a sua importância. Agora, o perigo está na secularização. Veja, quando se fala de mundanização, enfatizando bem aqui, tem a ver com mundanização. Contextualização não necessariamente, em parte pode até ser que sim, mas não necessariamente, porque às vezes a pessoa usa também uma contextualização exagerada que vai acabar também levando a pessoa a adotar aí algumas estratégias que são mundanas. Quando Paulo disse, por exemplo, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns, é evidente que ele estava falando de
de estratégias válidas, de estratégias lícitas, e não de qualquer estratégia, não é? Estratégia que, na verdade, deponha contra o Evangelho do Senhor Jesus. Isso é perigoso. Mas vamos começar então. Falando aqui da igreja secularização, o livro diz que este é um dos maiores desafios que a igreja enfrenta, porque abre espaço para a perda dos valores cristãos e o questionamento dos princípios que fundamentam a fé, não é? Quando se adota a secularização. Isso é perigoso. Ocorre também infiltração sutil de conceitos e comportamentos estranhos no seio da igreja, E Paulo teve esse cuidado, né, quando ele falou daquilo que pode surgir, as heresias que podem surgir no meio da igreja, quando ele falou lá aqueles presbíteros em Éfeso. Pedro também fez menção lá na sua segunda carta, capítulo 2, e nós temos já falado sobre isso ao longo das nossas aulas. Então, a secularização, ela se constitui numa permanente confrontação mediante uma permanente confrontação ao que a Bíblia estabelece. E aí nós temos que reagir. Nós também temos que apresentar a nossa defesa, a defesa do Evangelho, também mediante a afirmação coerente dos princípios bíblicos. Vamos para o primeiro ponto, a secularização e a contextualização, que não se deve confundir, uma coisa não deve ser confundida com a outra. O secularismo tem como proposta, e falando, veja, quando se fala de secularismo, já está se falando até de algo ligado à filosofia, não é? O secularismo como um ramo filosófico. Então veja, o secularismo tem como proposta a rejeição de toda forma de fé e devoção religiosa. Secularizar é tornar comum, é tornar mundano, usando uma linguagem mais clara, aquilo que é pertencente a Deus. É profanar de certa forma. Então, veja como é perigoso quando nossas igrejas acabam, por falta de conhecimento ou por falta de zelo, adotando a secularização. Porque o secularismo, nesse caso, ele se opõe à fé cristã. Por quê? Porque nega a influência das forças espirituais nas atividades humanas e reduz as circunstâncias do dia a dia exclusivamente ao esforço humano. O homem, e somente o homem, é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas, como diz um determinado ramo da filosofia, né, ligada ao antropocentrismo, o ser humano como centro, como a medida de todas as coisas. E isso está embutido também na ideia do secularismo. Paulo descreve com linguagem precisa, em 2 Timóteo 3, 1-5, o tipo de comportamento que caracteriza os adeptos do secularismo. Disse ele que são amantes de si mesmos, isto é, consideram-se o centro do universo e ignoram Deus como o agente da história. Então, eles também adotam a filosofia existencialista, em que o homem é o arquiteto da sua vida, o construtor do seu próprio destino. Isso sem falar, claro, da causa primária, que é a introdução do pecado no mundo. Nós vemos que o secularismo ele tem várias causas. A causa primária, sem dúvida nenhuma, é a entrada do pecado no mundo. Mas a razão pela qual o secularismo ganha força no nosso meio, ou as razões, não é? É uma razão, não é uma única razão, ou poderíamos chamar que é uma razão multifacetada, com várias facetas, ou poderíamos chamar de várias razões, ou várias causas. Quais são as causas do secularismo? A primeira causa, sem dúvida nenhuma, é a causa primária, é a entrada do pecado no mundo, que nós abordamos lá em Hamartiologia. Mas quais são as causas do secularismo na igreja? O primeiro ponto é fruto da educação, nem sempre sadia, ministrada nas escolas.
Ou seja, há uma prevalência da teoria evolucionista nas escolas, não é? Tem as suas ligações também com a opulência das riquezas, resulta da entrega obstinada ao hedonismo. O Deus deles é o ventre, como afirma Paulo lá em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Também origina-se no mau uso dos meios de comunicação que endeusam o homem e educam a criança para se considerar senhor absoluto de sua vida. É também, o secularismo é também fortalecido pela apostasia. Então veja, todos esses pontos que nós aqui mencionamos, são pontos relacionados com a proposta do secularismo, que é rejeitar toda forma de fé e devoção religiosa, como está aí no livro, não é? Então, são muitas as causas relacionadas com o secularismo e que, lamentavelmente, isso está atingindo também as igrejas. O secularismo predomina hoje em todos os setores da sociedade e tenta pôr os seus tentáculos dentro da igreja. E Paulo, como um homem que era também um profeta, não é? Nós podemos dizer que Paulo era um profeta porque ele profetizou o que nós estamos vivendo hoje. Se você ler, por exemplo, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 4, que nós lemos em princípio, não é? Na nossa introdução, você vai ver que Paulo, ele sempre falava do perigo de o secularismo ou da secularização entrar nas igrejas. Veja, virá tempo. Ele estava se referindo claramente ao que nós estamos vivendo hoje. O secularismo, através de seus agentes, ramifica-se nos meios políticos, econômicos e sociais, infiltrando-se em todas as áreas que exerçam influência e controle sobre a população. É a forma de predominar sobre as pessoas para torná-las presas de um mundo. Tem como espinha dorsal deixar de valorizar dentro da igreja as normas da fé para a sua vida, introduzindo no dia a dia do cristão a mesma visão relativista que caracteriza a sociedade secular. Pervertem-se os sentidos bíblicos, banaliza-se o sagrado, utiliza-se a fé com fins escusos e alimenta-se a ideia, por exemplo, de que a doutrina da santidade não tem importância. Não podemos confundir, entretanto, a secularização com contextualização. A secularização, nós já vimos, é a tentativa de se colocar um mundanismo dentro da igreja. Em linhas gerais é isso. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. É como se viesse uma onda contra a igreja e nós temos que nos defender para não permitir que essa onda mundana, essa onda secularista invada a igreja. Isso através das mais diversas áreas. Vem através da música e etc., vem através de comportamentos diferentes, até mesmo algumas pregações, que são pregações próprias da pós-modernidade, pregações com elementos filosóficos da pós-modernidade que tentam invadir a igreja. Isso tudo está ligado à secularização. Agora, não vamos confundir, claro que a contextualização está ligada mais à forma e não ao conteúdo. A secularização, o perigo dela é que ela também atinge o conteúdo da mensagem do Evangelho. Mas há uma diferença, então. Não podemos confundir secularização com contextualização. A secularização perverte o ensino bíblico e o corrompe com as vãs filosofias. A contextualização, destituída de qualquer valor secular e sem qualquer pretensão a inovações, procura entender como as Escrituras se aplicam ao contexto de hoje. Assim, para dar um exemplo, é como, por exemplo, o que Paulo falou, agora vemos por espelho, em enigma. Veja,
Ele disse isso, vemos por espelho, em enigma. O que ele quis dizer com isso? Como bons hermeneutas que somos, como os bons exegetas que devemos ser, nós não devemos perguntar o que o espelho significa para mim hoje. Porque se eu disser o que isso significa para mim, eu poderia até achar que tem uma contradição na Bíblia. Por quê? Porque hoje, quando eu olho para um espelho, o espelho hoje, que é um espelho de vidro, com aquela cobertura prateada, não é? Eu me vejo do jeito que eu sou. O espelho mostra exatamente como eu sou. Se eu tenho uma mancha no rosto, o espelho vai mostrar. Se eu estou com o cabelo curto, se eu estou com o cabelo longo e tal, e se eu tenho se eu estou com a barba por fazer, ou se não, se minha barba está curta, e se meu olho é verde, se meu olho é preto, ou é castanho, eu vou me ver do jeito que eu sou, quando eu olho para o espelho hoje. Agora, então, Paulo falou, não, vemos por espelho por enigma, vemos por espelho obscuramente. O que é que Paulo quis dizer com isso? Aí nós temos que fazer o que em exegese é chamado de uma viagem histórico-cultural. É como se nós nos transportássemos para aquele tempo. E aí nós vamos perguntar, não o que significa para mim, mas o que significava para o autor. E aí nós vamos fazer uma contextualização. Isso é contextualizar. É eu entender primeiro o que significava para Paulo, para depois eu aplicar para os dias de hoje. Então veja como a contextualização é necessária na pregação. Não é? Nós vivemos um tempo muito diferente do tempo em que Paulo viveu. Paulo viveu há 2000 anos. A distância entre nós e Paulo é de 2000 anos, usando assim um número redondo. Então veja como é necessária uma contextualização. Agora, a secularização é diferente, porque a secularização não leva em conta nada disso. A secularização simplesmente se impõe como algo, não, tem que ser assim e tal, o mundo é assim, o rock existe no mundo, o funk existe no mundo, mas tem que colocar dentro da igreja também, porque isso aí é cultural e etc. Veja o perigo. Porque se confunde muitas vezes, já que eu citei o exemplo da música, não vamos confundir música com estilo musical. A música, evidentemente, que a música é de Deus, foi Deus quem criou a música. Agora, o estilo musical não, porque o estilo musical é algo feito pelos homens e Deus dotou o ser humano de criatividade. O ser humano não é criador, mas ele tem a criatividade. O próprio diabo também não é o criador, mas ele é um ser dotado de criatividade. Eu vejo a música, aliás, como alfabeto. Com as mesmas letras do alfabeto, você pode fazer uma mensagem positiva ou negativa. Um cristão, por exemplo, pode usar as letras do alfabeto para dizer: Jesus é maravilhoso, eu amo Jesus, Jesus é meu amigo, Jesus é o caminho, Jesus é o bom pastor. Agora, um satanista, ele vai usar as mesmas letras do alfabeto para fazer uma mensagem satânica. Eu amo o diabo não é tão ruim assim, eu gosto do diabo, eu sirvo ao diabo, com as mesmas letras do alfabeto. Aplicando a música, com as mesmas notas musicais, eu também posso compor um tipo de música que vai servir para o louvor do Senhor ou não. Então tomemos cuidado com essa afirmação. Não, o funk é de Deus, foi o diabo que roubou, vamos pegar de volta e colocar dentro da igreja. É aí um exemplo claro de secularização. Um estilo musical que é usado até para simulação sexual e muitas vezes as pessoas querem colocar dentro da igreja com esse argumento que não se sustenta, não é? De que a música é de Deus e tal, e o estilo musical também. E a música é de Deus. Deus está por trás da música, como arte, como ciência. Foi Deus quem criou a música. Isso está claro na Bíblia até, não é? Mas, se fosse aqui um estudo sobre a música, nós poderíamos entrar nos pormenores. Mas isso está claro na Bíblia. Agora, como estilo musical é diferente. Porque aí se utiliza daquilo que Deus criou, mas se torce. As notas musicais são usadas com outro propósito, não é?
Então veja aí, a secularização perverte o ensino bíblico e o corrompe com as vãs filosofias. A contextualização, destituída de qualquer valor secular e sem qualquer pretensão em inovações, procura entender como as escrituras se aplicam ao contexto de hoje. É o exemplo que eu citei do espelho. A Bíblia Sagrada foi dada ao homem numa época diferente da nossa e muitas vezes visando uma situação específica. Contextualizar é o mesmo que situar no contexto. Efésios 5,18, por exemplo. É óbvio que o apóstolo não poderia se referir a outro tipo de bebida alcoólica que não fossem as existentes à época. Quando Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Não teria sentido ele falar, por exemplo, de um outro tipo de bebida que não existia na época. Assim como eu citei em outra aula, que Paulo não fez menção do tabaco. Por que ele não fez menção do tabaco? Porque não era conhecido na época. Mas não é porque não era conhecido naquela época que hoje, então, a pessoa que às vezes olha para a Bíblia apenas como um livro de pode, não pode, pode isso, não pode aquilo. É um erro, é um perigo a pessoa ver a Bíblia como um livro apenas de regras. A Bíblia é um livro de princípios. Princípios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Veja, todas as coisas me são lícitas, mas, e aí vem o princípio da palavra de Deus, nós também fazemos tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E claro que o tabaco não honra a Deus e também destrói o nosso corpo e etc. Então, Paulo, com certeza, se o tabaco existisse naqueles dias, se o fumo existisse naqueles dias, ele teria verberado contra isso. Por isso até que ele já, como era um homem sábio e estava falando sobre inspiração divina, já prevendo isso, Deus o usou para falar das obras da carne e ao terminar a relação das obras da carne, o que ele disse? Ele disse, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, iras, pelejas, dissensões, heresias, bebedias, e a lista era tão longa que ele disse, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, coisas semelhantes a estas. Muito bem, contextualizar essa passagem que eu estava citando, Efésios 5:18, para os dias de hoje, implica aceitá-la como fonte normativa, que condena também o uso de qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Embora isso não esteja explicitado no texto. Não está de modo explícito, mas está de modo implícito. Porque ali nós temos que ver o verbo embriagar-se. O que embriaga? É apenas o vinho? Não. Então, quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, ele se refere a um tipo de bebida, mas o peso não recai sobre o vinho, ele recai sobre o embriagar-se. Então, aí vale para todo tipo de bebida alcoólica, não é? Uísque, vodka, cerveja, etc. Todo esse tipo de bebida hoje em dia que causa também a embriaguez, tudo isso está dentro disso que Paulo apresentou. Isso é contextualizar. Contextualizar. Às vezes alguém diz que a Bíblia não tem resposta para tudo, a Bíblia pode não ter resposta no que tange a mandamentos. Mas pelos princípios e também fazendo-se esse tipo de contextualização que nós estamos aqui exemplificando, nós vamos encontrar respostas para as nossas questões. Já a secularização traz para dentro das igrejas a ideia da relativização, da falta de valores absolutos e eternos, como se os princípios bíblicos fossem moldados pelo caráter situacional de cada época. O pecado de Belsazar, por exemplo, não é? Por analogia, o auge do pecado de Belsazar na Babilônia foi secularizar pela profanação os utensílios sagrados do povo de Israel, fato que o levou a sofrer a ira de Deus. Mas vamos para o ponto 2, consequências da secularização. Quais são as consequências? Perda da identidade, no caso a nossa identidade é uma identidade cristocêntrica, que acaba indo para o ralo, não é? Nesse emaranhado
aí relacionado com a secularização. E aí eu pergunto, como estão os nossos cultos hoje? Lamentavelmente, porque os nossos cultos hoje, se nós fizermos uma autocrítica, nós vamos ver que muitas vezes eles são feitos para agradar o ser humano. Não são cultos para glorificar a Deus. Você tem culto de todo tipo. Assim como hoje em dia você vai encontrar também, já que existe no mundo aí a festa junina, não é? Nos meses de junho, festa junina, no mês de julho, a festa julina, já criaram aí uma alternativa gospel, que eles chamam de a festa jesuína, sem João, mas com Jesus, não é? Existe aí o Halloween no mundo, inventaram agora também o Elohim, e aí tem abóbora, tem fantasia, mas não, é gospel, o crente pode participar de tudo isso. Então veja, são alternativas mundanas para agradar as pessoas. O culto muitas vezes ele é preparado apenas para agradar as pessoas. Mas nós temos que entender que o culto que nós apresentamos é para Deus. É um culto que tem que estar submisso à vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então é o perigo aí, a secularização, de tirar de nós a nossa identidade, que deve ser uma identidade cristocêntrica e não antropocêntrica. Cristocêntrica, Cristo no centro. Antropocêntrica, antropos no grego, significa homem, o ser humano. Então, antropocêntrico é o homem no centro, como a medida de todas as coisas. Então, quais são as consequências da secularização? Perda da identidade, a forma passa a ser mais importante do que o conteúdo, não é? Ou seja, entra em cena o aspecto legalista, em que a aparência tem maior peso do que a vida interior. E aí no livro até, eu citei aqui algumas coisas, mas no livro você tem aí também a menção de rodas de capoeira. Infelizmente tem igrejas que estão colocando isso dentro da igreja, trenzinhos, louvorzão, linguagem mântrica, inserção de elementos do judaísmo dentro da liturgia cristã. Então nós vemos aí também a primazia da emoção no lugar da razão. E a Bíblia diz que o nosso culto a Deus deve ser um culto racional. Mas uma terceira consequência é a que leva à falta de compromisso bíblico. A secularização gera isso também. O espírito do secularismo na igreja lida com a palavra como se fosse um mero acessório circunstancial. Já tem determinados grupos por aí ligados a esses modelos. Hoje em dia tem esses modelos de crescimento aí e tal, e as pessoas estão achando que estão reinventando a roda e tal, e tanta coisa. Só que você vê nesses modelos de crescimento que muitas vezes não há compromisso com a palavra de Deus. E eu li num desses livros aí, desses modelos de crescimento, em que o camarada diz claramente que hoje em dia as pessoas não aguentam mais uma pregação de 40, 50 minutos, não é? A pregação tem que ser curta, 15 minutos no máximo, porque um acorde musical, um único número musical pode fazer o que uma pregação levaria 40, 50 minutos. Veja que distorção. A Bíblia diz, na verdade, que a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Jesus, quando andou na terra, eu já falei na outra aula, 2/3 do seu ministério foram destinados à exposição da palavra. Mas, infelizmente, o secularismo na igreja lida com a palavra como se fosse um mero acessório, circunstancial. A melhor pregação hoje em alguns arraiais não é expositiva, que valoriza a exegese e a busca dos princípios bíblicos. Na verdade, apela para frases de efeito, porém não trata do conteúdo, não realça o significado do compromisso cristão. Eu até falei isso numa outra aula. A pregação hoje em dia, claro que nós estamos na era da interatividade, mas a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. A Bíblia também diz, prega a palavra. A nossa missão é pregar a palavra. Não é animar o povo, não é transformar o culto num show de auditórios, em que o pregador, na verdade, é um animador e ele faz gracejos e apresenta um número de stand-up, não é?
e aí também ele fica mandando um fazer uma coisa e fazer outra, e pega na mão do sermão e etc. Eu estava num culto, meus irmãos, numa certa ocasião, não me pergunte onde, é claro, mas eu estava ali e eu conhecia aquela igreja e tinha lá um pregador, na verdade, chamá-lo de pregador é até um elogio, porque era um animador de auditório. E ele estava mandando as pessoas fazerem isso, fazer aquilo, e pega na mão do sermão. E chegou uma hora em que parece que as pessoas já não estavam mais gostando daquilo, porque não tinha conteúdo. Quando você torce assim, como quando você torce uma roupa até o final e depois não sai mais gota nenhuma, parecia que não tinha mais nada. Quando você torcia, não saía uma gota, não tinha conteúdo. Mas aquele pregador, entre aspas, ele apelou, como se diz na linguagem popular, e ele resolveu então, até usando o nome de Deus de maneira indevida, ele disse: olha, Deus está me mandando, olha aí para o sermão e encosta a testa na testa do sermão. E o curioso é que as pessoas fazem. Eu fiquei olhando aquilo, quando um adolescente aproveitou que do seu lado tinha uma outra adolescente, ele encostou a testa na testa da adolescente, e uma irmã também encostou a testa na testa de um irmão que nem era o seu marido, era casado com outra irmã. E eu vi também quando uma irmã, que eu conhecia aquela igreja, uma irmã cujo marido não é crente, encostou a testa na testa de um outro irmão, e eu fiquei pensando, meu Deus, já pensou se o marido dessa irmã olha no relógio e diz: minha esposa está demorando, deixa eu ver o que está acontecendo lá no culto dos crentes. E ele entra lá exatamente no momento em que a sua esposa está com a testa encostada na testa de um outro irmão. Imagina o que vai acontecer. Irmãos, que nós sejamos prudentes. Tudo isso está acontecendo porque nós estamos permitindo que a secularização, o secularismo, invada as nossas igrejas. Mas eu estou falando aqui para obreiros, para obreiras, para professores, para formadores de opinião, e eu tenho certeza que os irmãos vão zelar por isso e vão defender o Evangelho. Tentar anular a crença em Deus é a mais perigosa das artimanhas malignas contra a qual a igreja precisa estar devidamente dotada da graça e do poder de Cristo para enfrentá-la. Tudo isso, claro, ligado à secularização. Mas o terceiro ponto, como combater a secularização? Não se pode jamais abrir mão do primado da palavra na vida da igreja. O obreiro precisa manejar bem a palavra da verdade, como diz a Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem é a tradução do vocábulo grego ortotomeu. É interessante esse prefixo que aparece aí quando a Bíblia fala de manejar bem a palavra da verdade. Essa palavrinha bem, ela faz todo o sentido, não é? Porque muitos manejam a palavra, agora manejar bem somente o servo de Deus. Bem ali, orto, né? Quer dizer, na verdade, é a mesma palavra que está lá em ortopedia, em ortodoxia, ortoepia, ou seja, fala de correção, fala de retidão. Então, veja o que é manejar bem, significa literalmente cortar em linha reta. Os próprios apóstolos tinham como prioridade ensinar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo ao povo. Há aqueles que fazem concessões ao mundanismo usando a contextualização como justificativa. Veja, contextualização entre aspas, porque nós explicamos bem aqui a diferença entre a secularização e a contextualização. Aplicar no contexto de hoje a mesma palavra de Deus revelada em outro contexto jamais significará, claro, a perda da autenticidade cristã. Outro exemplo, a carta aos Gálatas. Nela, o apóstolo Paulo condena os que tentavam impor o rito judaico sobre os gentios. A mesma palavra se aplica aos que atualmente ensinam a prática de qualquer outro rito como acréscimo necessário à graça para a salvação. Então, por comparação, ainda que Paulo estivesse ali abordando uma questão específica com os Gálatas,
Mas ali, fazendo uma contextualização, aquilo se aplica a qualquer outro tipo de tentativa de querer fazer com que os crentes abracem algum tipo de legalismo, não é? Ali no caso, Paulo se referia ao legalismo ligado ao judaísmo, mas hoje há outros tipos de legalismo aí que nós devemos também combater com base no que Paulo ensinou aos Gálatas, e ali ele falou em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo foi claro. O fundamento do evangelho é inalterável. Em 2 Timóteo 2, vemos 3 características desse fundamento do evangelho, desse alicerce. Quais são as características? Primeiro, o Senhor conhece os que são seus. Segunda, aqueles que lhe pertencem confessam o nome de Cristo. E terceiro, os servos fiéis apartam-se da iniquidade. Aquele que pronuncia o nome do Senhor, diz a Bíblia, aparte-se da iniquidade. Mas é importante aqui, dentro desse ponto do combate à secularização, fazer uma menção da defesa da fé, isto é, da apologia. Você sabe que defesa, o termo defesa que Paulo utilizou lá em Filipenses capítulo 1, versículo 16, é o termo apologia no grego. Pedro também, quando disse que nós devemos estar sempre preparados, antes santificai a Cristo, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que está em vós. Pedro, ele ali, quando ele disse responder, claro, na língua portuguesa, o termo ali no original é apologia, porque ele estava falando de se fazer uma apologia, ou seja, fazer uma defesa da fé. E Paulo disse, eu fui posto para a defesa do evangelho. Então, defesa da fé é apologética. É apologética. Irmão Ciro, apologética e apologia é a mesma coisa? A rigor, poderíamos dizer até que sim, não é assim? Não vejo problemas, mas claro que a apologia também no inglês, se você estuda inglês, você sabe que a apologia tem outro sentido, de pedir desculpas. Tanto que no inglês eles preferem sempre o termo apologética, apologetics, não é? Sempre ligado, sempre quando se fala da defesa do evangelho, apologetics, e não o termo apologia, que na verdade é usado no sentido de pedir desculpas. Mas a defesa da fé em si, a matéria é apologética. E a defesa da fé, que uma vez foi entregue aos santos, diz aí o livro, é parte intransferível das responsabilidades da igreja. Um dos grandes segredos da sua vitória em meio às ferozes perseguições do Império Romano nos primeiros séculos foram os apologistas. Claro que Paulo foi apologista e Pedro foi também um apologista e os apóstolos, mas quando estudamos a história da igreja, nós vemos que os primeiros apologistas, os que foram chamados, que receberam esse título, surgiram lá no século II, não é? Como, por exemplo, Justino Mártir, Atanásio, etc. Mas já nos tempos de Paulo nós vemos a apologética também, a defesa da fé. Defesa diante dos tribunais em Roma também, quando se fala de defesa dos tribunais diante de Roma, o termo ali também é apologia, porque apologia significa defesa, de modo geral. Então, em Atos 22, quando se menciona a defesa de Paulo perante os seus acusadores, o termo ali é apologia, mas ele também usou de maneira mais específica, falando do evangelho, em Filipenses, como também Pedro, lá em 1 Pedro 3,15, que nós mencionamos. Assim como Paulo considerou-se chamado para a defesa do evangelho, da mesma forma os crentes atuais receberam de Deus essa convocação. Fechar as portas à secularização é dever de todos os cristãos. Priorizar o primado da palavra na igreja ainda mais. Nós devemos, irmãos, valorizar os princípios, respeitar o primado da palavra de Deus. O que significa isso? Significa que a palavra tem a primazia, significa que a palavra ela é a pedra de toque. Nada é mais importante do que a palavra. A Bíblia é a nossa regra de fé, de prática e de viver, que nós guardemos isso. Vamos então para
o 15º tópico, a igreja e o poder político. O povo evangélico, em razão do seu acelerado crescimento, deixou de ocupar posição secundária na sociedade. Hoje, o voto dos cristãos aí são disputados, não é? A fim de que a igreja evite a cilada de buscar para si uma missão que não lhe cabe, o poder temporal, mas também não se aliene, como se já estivesse no céu e não ainda mais na terra, é necessário que a igreja ela atente para o fato de que ela também participa da vida política. Nós não podemos nos alienar e dizer, não, eu não tenho nada a ver com política, meu negócio é com Deus e tal. Não, o ser humano também é um cidadão. E o cidadão, ele vota e pode ser votado. O cidadão paga impostos. O cidadão tem direitos e deveres. Nós temos que ter esse cuidado. Paulo, que era um homem de Deus, ele também se preocupou com isso. Quando ele estava lá, por exemplo, em Filipos, nós até mencionamos em outra aula isso, ele estava em Filipos, ele ali quis fazer valer os seus direitos como cidadão romano. Açoitaram Paulo, lançaram Paulo na prisão e depois, quando descobriram que ele era cidadão romano, quiseram soltá-lo assim, às escondidas, e Paulo falou, não, nada disso. Nos açoitaram publicamente, agora que venham nos tirar aqui também publicamente. Ele fez valer os seus direitos. Mas o 15.1, aí, baseado em Mateus 22, 15 a 22, apresenta aqui alguns pormenores relacionados com a armadilha dos fariseus. Então diz aí, numa parte aí do livro, se Jesus concordasse de forma unilateral com o tributo romano, poderia estar invalidando sua suposta mensagem messiânica da redenção política, como provavelmente pensavam os fariseus. Eles tentaram apanhar Jesus uma falha. Nós estamos citando aquela passagem que Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É interessante as respostas que Jesus dava com sabedoria. Veja como é importante a sabedoria do alto. Você se lembra quando perguntaram para Jesus com que autoridade ele fazia o que ele fazia? Com que autoridade fazes isto? Jesus percebeu que era uma pergunta capciosa e Jesus perguntou a eles, o batismo de João, ele é do céu ou é da terra? E aí eles pensaram, aqueles religiosos da época, bom, se nós dissermos que ele é da terra, o povo vai ficar contra nós, porque o povo gosta de João Batista. E se nós dissermos que é do céu, esse homem vai dizer, então por que vocês não aceitam se ele é do céu? Então eles disseram que não sabiam. E quando eles disseram não sabiam, Jesus lhes disse, nem eu também vos digo com que autoridade faço isso. Então veja a resposta de Jesus. No caso aqui, eles também queriam provar Jesus, aqueles religiosos e tal, e Jesus disse, de quem é a efígie? Deixa eu ver a moeda. E aí quando mostraram a moeda, ele viu que tinha lá a efígie de César, então ele disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, se Jesus concordasse de forma unilateral com o tributo romano, poderia estar invalidando sua suposta mensagem messiânica de redenção política, como provavelmente pensavam os fariseus. Ponto 2. Caso Jesus questionasse a tributação, opondo-se às forças romanas, contariam, por outro lado, com um bom argumento para acusá-la de sublevação contra a ordem constituída. Então veja que Jesus, sabiamente, ele mostrou que nós somos tanto cidadãos dos céus, como também cidadãos da terra. Como hipócritas, os fariseus tentaram induzir o mestre ao egocentrismo, usando o elogio fácil, que reconhece de forma demagógica as virtudes alheias, porém com propósitos escusos. Não há nenhum erro em o crente, como cidadão, estar a par dos assuntos da esfera civil que afetem a sua vida. É lícito também exercitar os direitos de cidadania e contribuir para que o país prospere, desde que as motivações sejam corretas e não haja intenções dúbias. Mas vamos para o ponto 2.
clareza da posição do mestre, a clareza de Jesus diante do que os fariseus fizeram, ali da provocação dos fariseus, ou da maneira como eles tentaram experimentá-lo para colocá-lo em contradição. Ele discerniu a armadilha dos fariseus. Nós não estamos lendo texto para ganhar tempo, mas se você ler esse texto, você vai ver que Jesus discerniu. Muitas dificuldades ocorrem porque se consulta primeiro a carne e o sangue, e não ao Espírito, diz lá Atos, capítulo 15, versículo 28. Mas Jesus soube como agir diante daquele quadro. Ele percebeu a hipocrisia farisaica, deu uma resposta que serve como padrão para a igreja em todos os tempos. Devemos, irmãos, portanto, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, devemos ter a nossa vida cristã autêntica, de acordo com a Bíblia, mas também devemos ser cidadãos que participam da vida política. Participam da vida política. Não é pecado você participar, você estar inteirado das propostas de determinado partido, de determinado candidato. Isso tudo não é vedado a nós. Nós devemos participar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O ponto 3, como a igreja lida com o poder político? Nós vemos aí, portanto, que a igreja e o poder político situam em polos distintos. A história revela que a partir da constantinização, você entende esse termo, constantinização? Foi quando a igreja, após uma série de perseguições imperiais, o cristianismo, ele acabou sendo transformado numa religião oficial do Império Romano. E aí houve uma constantinização, porque o imperador Constantino, lá no século IV depois de Cristo, ele acabou trazendo para a igreja elementos de cultos pagãos. E aí a igreja foi se corrompendo pouco a pouco. A partir dali, claro, o cristianismo autêntico, genuíno, ele foi ficando de lado e foi ganhando força o romanismo. Graças a Deus que houve a reforma protestante lá no século XVI, que fez com que aqueles princípios, aqueles valores que estavam se perdendo, eles fossem reconquistados. Houve um reavivamento, por assim dizer, porque reavivamento também significa uma reconquista daquilo que foi perdido. Então veja, a partir da constantinização da igreja histórica, à medida que a relação entre ambos se tornava cada vez mais comprometida e promíscua, ou seja, a relação entre a igreja e o Estado, a igreja sempre ficou no prejuízo, porque Deus, claro, ele não se agrada da mistura. Então houve perda da identidade, nominalismo pela conversão dos que buscavam as benesses do poder temporal através da via eclesiástica, corrupção do clero, obscurantismo e assim por diante. Cabe à igreja conscientizar os crentes sobre o seu papel na sociedade e lhes oferecer, através do ensino bíblico, a oportunidade de obter formação cristã e sadia para o exercício da cidadania. Estamos na terra, pagamos nossos impostos, como já dissemos, e devemos ter interesse no bem comum, da mesma forma como Deus orientou o povo de Israel a agir no cativeiro babilônico. Vemos isso lá em Jeremias capítulo 29. Foge aos objetivos da igreja como instituição divina, como ente espiritual, participar de projetos que tenham como fim a conquista para si do poder político. Aí já é um caminho perigoso, é uma mistura realmente da igreja com o Estado. A igreja pode participar, mas sem essa parceria aí, que seria, na verdade, algo que seria até um jugo desigual, não é? É postura condenável, portanto, envolvê-la na luta partidária. A ação da igreja no mundo, face ao poder político, se orienta pelo seu compromisso em proclamar as virtudes do reino de Deus. Ela propugna, isto é, ela luta para que sua mensagem afete todos os setores da sociedade, inclusive o político, e influencie de modo justo, cristão e bíblico, as decisões que estão sendo formadas. Este é o referencial para os crentes
que ocupam cargos públicos, eletivos ou não. Eles devem se portar à luz dos princípios da palavra de Deus, não é? Porque eles, em nome da igreja, falam. Então, eles ali estão falando em nome da igreja, tem que ter todo cuidado. Aliás, a rigor, quem deve falar em nome da igreja não são os políticos. Claro que hoje em dia se mistura as coisas, às vezes o camarada é pastor e também é político, então ele acaba falando em nome da igreja. Mas o ideal é que quem participa da política ali esteja para apresentar projetos e tal, mas não para falar em nome da igreja. Em nome da igreja falam os seus líderes, legitimamente constituídos e ordenados por Deus, não para comprometê-la com o sistema, mas para posicionamento sobre fatos que exijam a manifestação de sua voz profética. Os crentes que participam da política, ou seja, tendo de fato um cargo político, devem orientar-se pelo conteúdo ético do reino de Deus, que está lá em Mateus, capítulos 5 a 7. Jesus apresenta ali claramente, não é? Ali um compêndio ali com princípios éticos. É maravilhoso o que está ali nos capítulos 5 a 7. Então, nossos olhos sempre devem se voltar, para a palavra de Deus, porque é assim que nós podemos entender melhor o que Deus nos ensina na sua palavra. Mas aqui no livro diz que é interessante ressaltar que nessa abordagem devemos nos voltar para os cargos eletivos, isto é, aqueles que são exercidos mediante o voto. Mas não é só aí que atuam os cristãos. Temos uma tendência de nos voltar para isso, não é? Mas não é só aí que atuam os cristãos. Eles estão presentes nas salas de aula, nas administrações públicas de modo geral, e precisam adotar a mesma linha de conduta. Então, quando criticamos a conduta dos políticos, temos que ter cuidado também, porque nós participamos da vida política não apenas através de cargos eletivos, mas também de outras maneiras. Entendemos, por fim, que trocar a chamada ministerial pela vida pública é abrir mão de uma vocação suprema pela transitoriedade dos cargos humanos. Eu nunca me esqueço do que eu ouvi a respeito de Billy Graham, aquele grande evangelista que já está com uma idade avançada, mas ainda é um referencial para todos nós. E eu ouvi certa vez e li também que Billy Graham ele foi convidado numa certa ocasião para ser candidato a presidente da República. E quando o convidaram, ele deu uma resposta que certamente chocou aqueles que o convidaram, mas foi uma resposta exemplar. Ele disse que ele era um ministro do Evangelho, que ele foi chamado para isso e que ele jamais se rebaixaria, não é? Para ser um presidente da República, ou seja, para ele ser um ministro do Evangelho seria muito mais importante do que ser o presidente dos Estados Unidos. A Bíblia deixa claro que os obreiros de tempo integral, aqueles que são chamados para se dedicar ao trabalho pastoral, devem viver do Evangelho e não se embaraçar com os negócios desta vida, seja de que espécie for. Paulo engloba em sua advertência tudo quanto implica embaraço ao exercício do ministério. Vale aqui a mesma posição dos apóstolos que não quiseram se envolver nos negócios cotidianos da igreja para continuarem no exercício do ministério da oração e da palavra, quando foi ali necessário a eleição de diáconos, não é? A Bíblia diz: escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, e nós perseveraremos na oração e na palavra. Glória a Deus. Vamos avançar então para o próximo tópico, o tópico 16, a igreja e a colheita. Muitos são os modelos adotados pelas igrejas locais no propósito de cumprir a missão
primordial da igreja. Qual é a missão primordial da igreja? Ganhar e acolher almas no aprisco. Há modelos aí, como eu já estava citando anteriormente, modelos de crescimento. Esses modelos estão sendo apresentados aí como algo que é para reinventar a roda e etc. Usando aqui uma força de expressão, não é? Há modelos que são meramente uma estratégia de discipulado, pois traz no seu bojo, eles não são apenas, uma estratégia de discipulado, porque o discipulado em si é bíblico, o discipulado em si é uma bênção, mas há modelos que trazem também consigo um pacote herético, não é? A salvação por decreto, eu decreto salvação e tal, e tanta coisa. Não se fala desses assuntos que nós estamos abordando aqui, santificação e as doutrinas da igreja, mas na verdade o assunto é conquista, é a determinação. Nós somos a boca de Deus andando na terra, eu decreto isso, eu decreto aquilo. Então tomemos cuidado com esses modelos aí de crescimento, não é? A lei da semeadura e da colheita devem ser consideradas aqui. Essa lei sugere estratégias eficientes que podem ser adotadas para uma ação de grandes e abençoados resultados. Então temos aí o nosso primeiro ponto, a igreja e o princípio da semeadura. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Uma das fotografias do obreiro, apresentadas lá em 2 Timóteo 2 também, é justamente a fotografia do lavrador. Ali o obreiro é apresentado como filho, o obreiro é apresentado como soldado, como atleta, como obreiro propriamente, mas também como vaso. E ele é apresentado também como um lavrador. Lavrador. As estratégias do lavrador, as estratégias relacionadas com o princípio da semeadura, estão implícitas no episódio da passagem de Jesus por Samaria. A Bíblia diz que ele precisava passar por Samaria para evangelizar ali aquela mulher, não é? Veja como foi importante Jesus ter evangelizado aquela mulher samaritana, porque ela também levou a palavra aos homens de Samaria. Vinde e vede, um homem que tudo quanto tenho feito, disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Mas veja que Jesus ali, ele fez o trabalho, faltando ainda 4 meses para a ceifa, ele aproveitou a oportunidade para mostrar que a colheita do evangelho é sempre urgente, não pode ser protelada. Ele falou, portanto, da necessidade de conhecimento para uma boa semeadura, falou do bom preparo da terra. Ou seja, em sua passagem por Samaria, Jesus aplicou todos os recursos possíveis para obter uma boa colheita. Primeiro, ele buscou o coração da mulher samaritana. Ele chegou lá e aquela mulher foi tirar água e Jesus lhe disse, dá-me de beber. E a mulher respondeu, como sendo tu judeu, me pedes beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas Jesus superando esse primeiro obstáculo, porque quando nós fazemos a obra de Deus, nós temos que superar obstáculos. Já pensou se Jesus dissesse para aquela mulher, já que você não quer falar comigo, já que judeus não se comunicam com os samaritanos, então fica para lá. Mas o que Jesus fez? Jesus respondeu, mulher, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a conversa continuou e a mulher disse, mas Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, de onde pois tens água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que bebeu água deste poço e serviu aos seus animais? E Jesus lhe disse, mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque se fará nele uma fonte d'água que salta para a vida eterna. E a mulher ficou toda entusiasmada e disse, Senhor, dá-me desta água. E Jesus lhe disse, vai chamar o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E Jesus lhe disse, disseste bem, porque tivesse 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. E ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte
E vós dizeis que se deve adorar em Jerusalém? E Jesus lhe disse: vem a hora, e agora é, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, e o Pai procura tais que assim o adorem. E veja, a mulher ficou tão entusiasmada com aquilo que Jesus falou, e dali a pouco ela abandonou ali o seu cântaro, e ela foi lá na cidade, porque Jesus tinha dito, ela disse para Jesus, eu sei que o Messias vem, e etc. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. E a mulher então foi à cidade e anunciou ali a Cristo para aqueles homens daquela cidade. Então veja, Jesus, ele buscou o coração da mulher samaritana. Primeiro ponto. Segundo, o mestre não iniciou seu diálogo fazendo críticas à mulher. Veja como ele ouviu. Ele disse a ela: disseste bem. Ele tratou com ela passo a passo até que estivesse pronta para crer em sua messianidade. Quatro, Jesus a viu como um instrumento capaz de impactar os samaritanos com a fé. Estratégias do Senhor Jesus que nós devemos imitar. Vamos para o ponto 2, a igreja e as implicações da semeadura. Ela poderia chegar a Galileia, não é? Seu destino final, ela não, ele, né? Falando aqui de Jesus, ele poderia chegar a Galileia, seu destino final, naquela ocasião, por outras vias de acesso, até mesmo para evitar a hostilidade dos samaritanos, rivais milenares dos judeus, como nós já mencionamos. Então Jesus, ele fez questão de passar por Samaria, porque ele tinha essa estratégia de evangelizar aquela mulher. Quando se fala em semeadura, a ideia ficaria incompleta se não se pensasse em colheita. Enfatizam-se muito hoje em dia os resultados quantitativos, não é? Mas é preciso que nós olhemos também para os resultados qualitativos. Quantitativo e qualitativo. Claro que a quantidade é uma bênção, mas quando ela decorre da verdade. Veja que a igreja primitiva, diz a Bíblia, que ela crescia em número, mas antes disso a Bíblia diz que crescia também a palavra de Deus. Crescia a palavra. Então nós temos que olhar os dois lados. Agora, quando falamos em colheita, claro, temos que pensar também em quantidade, que eles contam para o reino de Deus. Isso é muito importante. Vamos para o ponto 3, a igreja preparada para a colheita. A igreja precisa estar preparada não só para a semeadura, mas também para a colheita. Como pensar, por exemplo, numa grande colheita se não há depósitos suficientes para guardar os grãos? Veja que aí entra também o aspecto do discipulado. Não basta evangelizar, temos que acolher também os novos convertidos. Senão nós vamos fazer o trabalho do avestruz. Você já viu como o avestruz é mencionado lá em Jó? Que o avestruz, né, no caso a avestruz, né, a fêmea, ela bate alegre as suas asas quando ela bota os seus ovos e os aquenta no pó, diz lá em Jó, esquecendo-se que um pé pode vir e pisar os ovos. Então, às vezes, nós nos alegramos e, como avestruz, nós batemos as asas. 10 almas se entregaram para Jesus, 20 almas. Mas se nós não fizermos o discipulado, vem o pé das seitas, o pé das falsas religiões, aí das heresias, e vão, lamentavelmente, fazer com que as pessoas se desviem do evangelho. Como funcionam os departamentos da igreja local? Isso aí é um ponto importante, não é? Eles estão integrados a uma filosofia de trabalho implantado pela igreja, ou cada um age como se fosse um feudo de propriedade particular por falta de um projeto de vida? A escola bíblica dominical, por exemplo, cumpre a sua missão como principal agência de ensino da igreja, ou existe apenas para constar no organograma? É aí que está. Principalmente essas igrejas que estão sendo aí, que estão, na verdade, morrendo de amores, não é? Por esses modelos de crescimento, a escola dominical vai ficando de lado.
Às vezes eles mantêm lá a escola dominical só para dar uma satisfação. Não, nós aqui também temos escola dominical. Dizem aí que esses modelos aí fazem com que a escola dominical seja posta de lado, mas não, a gente ainda tem aqui a escola dominical. Só que trata a escola dominical como se fosse algo ali ultrapassado, já ficou no tempo, não serve mais para nada. Eles já têm os seus próprios conteúdos pedagógicos, e quando a gente examina, e eu falo com conhecimento de causa, a gente vê que o conteúdo pedagógico, na verdade, é um conteúdo voltado para a vitória financeira, determinação, conquista, e não para as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Não se preocupa mais em ensinar a doutrina da Trindade, porque para eles, isso aí, se o camarada crê na Trindade ou não, isso é irrelevante. Cuidado com isso. Isso é muito preocupante. Então, meus irmãos, a escola dominical, ela deve ser valorizada. A escola dominical não é apenas um departamento qualquer, mas é um departamento que tem a sua importância. A Secretaria de Missões está inserida na execução de um programa missionário da igreja ou desenvolve projetos de sua particular iniciativa, em razão de esta se desobrigar de suas responsabilidades. Então veja aí 2 exemplos de departamentos que podem funcionar muito bem para semeadura e também colheita. A abertura de novas congregações é feita à luz de um planejamento que mobiliza a igreja para a nova semeadura ou apenas cumpre a rotina de reuniões vazias que não impactam a comunidade? Várias perguntas aqui para reflexão. Como desenvolver um programa de evangelização dos drogados se depois a igreja não sabe como recuperá-los? Então veja aí, semeadura e colheita. Não basta só evangelizar, tem que acolher. Como buscar as prostitutas nos prostíbulos se depois não há como integrá-las à vida social? Como tirar os mendigos das ruas se depois não há como restaurá-los? Então veja, nós temos que semear, cultivar e colher. Seria algo como ganhar as almas, discipulá-las e integrá-las, não é? Na vida da igreja, assim como nós citamos, faziam Paulo e Barnabé. Eles evangelizavam aquelas cidades, faziam muitos discípulos, iam para outras, depois eles voltavam para as mesmas cidades. Isso nós vemos na primeira viagem, eles voltaram para as mesmas cidades, em algumas até Paulo tinha sido maltratado, numa ele foi até apedrejado, mas ele voltou lá para confirmar os discípulos. Glória ao nome do Senhor. Esse é o projeto de vida da igreja para a qual todas as suas forças precisam ser mobilizadas. Vamos então agora para o tópico 17. Tópico 17. A igreja e seu destino final. Esse assunto, claro, já é uma preparação, como eu falei, para o estudo do próximo livro, Teologia Sistemática 5, em que nós vamos tratar da escatologia, que é também uma matéria fascinante. A igreja peregrina, claro, anseia pela volta de Jesus. A Bíblia diz que a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, em um corpo semelhante ao seu. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e também arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. A Bíblia diz que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, diz a palavra do Senhor. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, aquilo que é mortal se reveste de imortalidade, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Que maravilha quando a igreja for arrebatada. Glória a Deus, a igreja tem rumo e o seu destino final também faz parte do projeto de Deus, o projeto que Deus desenvolveu para ela. Meus amados irmãos, nós não vamos
estender aqui este comentário sobre este sétimo tópico, que aliás no livro também é bastante resumido, porque ele apenas serve, como se diz na linguagem popular, ele serve de gancho para o nosso próximo livro, que é um livro sobre escatologia e também sobre heresiologia, o livro 5, o livro de Teologia Sistemática 5. Nós vamos encerrando por aqui, agradecendo a preciosa atenção dos irmãos em todas as nossas aulas e sempre fazendo menção dos nossos cursos do CETADEB, ou CETADB, não é? Uns falam CETADEB, outros falam CETADB, isso aí depende da região do país. Nós aqui costumamos falar, sempre aqui que fazemos parte do CETADB, nós falamos CETADB, mas também há irmãos que ainda falam CETADEB, que na verdade é o nosso Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus, que também contempla o CTIM, que é o Seminário Teológico também para outros países, em espanhol, por enquanto, mas logo logo também teremos em outros idiomas, francês, certamente, o inglês, e o CETADB e o CTIM estão aí avançando, contribuindo com a grande comissão. Então, os irmãos que desejarem se aperfeiçoar cada vez mais, os irmãos estão fazendo o curso básico, tem aí a oportunidade também de fazer o curso médio e o curso avançado. Lembrando também que nós temos também um curso de discipulado, não é? Orientações práticas para o crescimento espiritual. Já que a grande comissão envolve evangelização, o discipulado propriamente dito e o ensino constante, o ensino teológico, então o CETADB, como parte da igreja e também contribuindo para o crescimento do reino de Deus, está trabalhando em todas essas frentes. Então nós agradecemos a todos, é um prazer estar com os irmãos mais uma vez aqui, embora eu esteja aqui falando, não esteja aí de maneira presencial, mas estamos todos com o mesmo espírito, no mesmo espírito, servindo a Deus, esperando todos a vinda do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor vai marchando, caminhando. Jesus disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor.